Seja bem-vindo a mais um episódio do Milcast. Hoje trazemos ela, Anne Campos, que é apaixonada por tudo que envolve corpo, mente e saúde vital. Seja bem-vinda, Anne. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigada. A gente gostaria que você contasse um pouco da sua história, sobre como você começou nessa sua nova jornada. Bom, eu comecei em 2023, na verdade atendendo, né? Mas eu fiz os cursos, já conhecia o Reiki desde 2016. Mas eu nunca pensei em trabalhar com isso. Eu, na verdade, estava trabalhando na área administrativa e foi, eu acho que, muito a pandemia que eu acho que veio e que deu esse start. Porque aí, no finalzinho de 2021, eu tinha uma franquia de RH, que aí eu acabei não renovando o contrato e tudo mais, e aí eu comecei a fazer cursos mesmo relacionado a essas terapias integrativas. Então, comecei a fazer curso de Reiki, depois fiz cromoterapia, aromaterapia, tudo online na época, né? Sim. Durante a pandemia foi mais online. E depois eu fui gostando, porque aí fui fazendo a auto-aplicação com Reiki, fui fazendo com o pessoal de casa, aí o pessoal, nossa, gostoso, relaxei e tal. Eu falei, nossa, que legal, né? E aí eu falei, vou continuar fazendo, porque o curso de Reiki ele tem vários níveis, né? Sim. Nível 1, 2, 3, 3A, 3B. E aí eu fui fazendo e me tornei mestre reikiana. Eu falei, nossa, olha, agora eu posso até dar curso de Reiki, posso, né, fazer... dar mesmo curso de Reiki para as pessoas começarem a auto-aplicação ou aplicar em outras pessoas. E depois disso, eu entrei numa clínica, na verdade, a clínica da minha irmã, e comecei ali a trabalhar na parte mesmo da recepção, porque aí eu falei, vou começar do zero de novo, né? Uhum. E dali para frente, como eu estava, né, com essa outra visão da parte mais emocional, mais que eu percebia que as pessoas chegavam lá, ela é fisioterapeuta, né? Então, é uma clínica de fisioterapeutas. Então, às vezes, as pessoas chegavam muito lá, não eram nem tantas dores físicas, mas a dor física ela vinha por conta de algum problema emocional que ela teve. E aí, com isso, eu fui conversando com as pessoas, e as pessoas foram se interessando. Mas você aplica o Reiki? Nossa, eu queria conhecer e tal. E aí, conversando lá na clínica, lá, o pessoal liberou, falaram, se você quiser atender depois do expediente, ou num sábado, alguma coisa assim, você pode, né, fica à vontade. E aí, a minha irmã cedia até mesmo a sala dela. E nisso, eu comecei a atender. A princípio, só com Reiki, e começou a dar muito certo. O pessoal começou a me trazer uns feedbacks de que, nossa, estou tendo resultado, estou mais relaxada, estou conseguindo dormir. E aí, eu falei, nossa, que legal, acho que eu vou seguir esse caminho. E aí, em 2022 até 2023, fiz vários outros cursos, né? Porque para ser terapeuta integrativa, você tem essa opção de fazer uma faculdade hoje, né? Eles têm essa coisa da faculdade. Ou você pode fazer vários cursos. Eu quero curso voltado para reflexologia. Eu sou fisioterapeuta, quero fazer osteopatia ou quiropraxia. Tudo isso tudo interligado. São terapias integrativas, né? Então, eu optei por fazer vários cursos, aqueles que eu realmente queria trabalhar. Tanto que depois, até mesmo em 2023, abril, maio de 2023, eu decidi fazer o curso de especialização em acupuntura. E aí foram 2 anos de curso. E durante esse período que eu fui fazendo o curso, depois de um ano e meio, mais ou menos, o pessoal lá mesmo do curso falou, olha, quem quiser já começar a atender, pode começar a atender, porque vocês já estão aptos, vocês já têm como diagnosticar, vocês já, né, já sabem aplicar. E aí eu comecei a atender lá na clínica mesmo. E aí, no ano passado, eu falei para minha irmã, olha, acho que eu vou seguir carreira solo, né? Então, no comecinho de 2025, eu aluguei o meu próprio espaço e estou atendendo nele até então. Hoje eu atendo a parte da acupuntura, né, a medicina chinesa como um todo, que entra a acupuntura sistêmica, né, que são as agulhas pelo corpo, a auriculoterapia, aí entra o Reiki, ventosa terapia, deixa eu pensar o que mais. A moxa terapia, que é junto com, geralmente, né, com a acupuntura, que ela é... Moxa é uma... como se fosse uma
planta desidratada, mais ou menos assim, vamos dizer. Só que é da Artemisia e ela tem essa coisa de cura, né? Vamos de quem tem muita dor, quem tem desequilíbrio interno, que está com muito frio interno, isso, né, é mais diagnosticado na acupuntura. Você usa a moxa para poder fazer com que aquele calor penetre e a pessoa tenha aquela inflamação diminuída ou esse frio interno. Mas não seria igual a ventosa terapia? Não, a ventosa... Porque a ventosa tem um pouco desse calor, às vezes, né? A ventosa, o que acontece? Ela é um copinho, né, acrílico, geralmente, tem de vidro também, que a gente coloca e ela faz uma sucção negativa. Uhum. E aí, com essa sucção negativa, ela faz aumento da circulação sanguínea. E aí, para a parte da medicina, né, chinesa, a gente tem essa questão de ela vai poder me auxiliar no diagnóstico, porque se tiver úmido depois que eu tirar, é sinal que tem muita umidade interna na pessoa. Se ela ficar bem vermelha, é aquele lugar ou aquela pessoa, enfim, ela está com calor interno muito grande. Então, com a ventosa, a gente também tem essa possibilidade de diagnóstico, não só de tratamento. Mas isso, né, tem que ter todo aquele estudo para a gente poder identificar o que a pessoa tem. Se fica mais arroxeado, quer dizer que a pessoa está com frio interno. E tudo isso, para a medicina chinesa, são energias perversas que causam, entre aspas, as nossas doenças. Sim. Né? Então, a gente não cuida do sintoma. Eu vou tratar o seu joelho que está com artrite, artrose, enfim. Não, a gente vai tratar a pessoa como um todo. A gente não vê o joelho, né? A gente vê a pessoa, qual que é o seu desequilíbrio que está causando essa dor. E aí a gente vai tentando fazer com que esse equilíbrio volte, né, ao normal, tal do yin e yang e tudo mais. É por isso que você fala que é tanto do corpo, né, quanto da mente, também da energia vital. Exatamente. Muito interessante isso. E a questão do reiki, conta pra gente assim, porque tem muita gente, apesar de ser uma prática milenar, né, não faço ideia de quantos milhões de anos tem isso. Eu já conheço o reiki há um bom tempo. Meu pai, ele é reikiano nível 3, daí é outro nível também, que eu entendo um pouco dessas questões de níveis. Mas tem ainda muito essa questão de, nossa, gente, que é isso? Tenho medo disso, não vai adiantar para nada. Tem um pouco desse mito, né, que a pessoa tem medo do desconhecido. E tem gente que fala que é maravilhoso. E tem gente que sabe que dá para se aplicar à distância. Não necessariamente você precisa estar com a pessoa presente. Então, eu acredito que isso, para a pandemia, foi maravilhoso, ajudou muitas pessoas. Mas só que tem gente que não sabe o que é o reiki. Então, se você puder explicar um pouco para a gente o que é o reiki, o que é ser reikiana, né, no seu caso. Tá. O reiki é uma terapia energética, é uma técnica japonesa, né? Ela veio lá do Japão, Mikao Usui. O meu é o tradicional, mas existem vários tipos de reiki. E, assim, o reiki, quando a gente faz o curso, a gente aprende muita coisa, principalmente, né, relacionada a essa questão energética. Porque, assim, é estranho as pessoas não acreditarem muito, né, no reiki e tal, mas elas acreditam, né, no Wi-Fi, no rádio, na onda do rádio, na onda do Wi-Fi. A gente não vê, mas... né, a gente consegue conectar no Wi-Fi e mexer no celular. A gente consegue escutar uma música que não tem uma... né, são ondas sonoras que nada mais são do que energia. E o reiki é a mesma coisa. Ele é total energia, então a gente realmente, o que você falou, a gente consegue trabalhar à distância, a pessoa ela fica na casa dela e eu posso estar aqui e eu faço o envio de reiki direcionado para aquela pessoa. Geralmente, o que a gente faz? A gente pega um nome, a data de nascimento, muitas pessoas pedem o local onde a pessoa está, mas não é necessário, e a gente faz o envio de reiki para aquela pessoa. E o que é esse reiki? Né? Nada mais é do que energia com uma frequência mais alta do que a nossa. Não sei se todo mundo conhece, mas assim, quando as pessoas elas ficam doentes, depressivas, tristes, alguma coisa nesse sentido, a nossa frequência energética ela cai. Então a gente fica mais denso, mais pesado, mais, né? E quando a gente está alegre, feliz, a gente, né, por algum motivo, eu comecei a gostar de uma pessoa, você sente que a pessoa está, né, mais leve até, na né? vida, né? A frequência dela está mais alta. E o reiki é nada mais do que isso, essa frequência mais alta de energia, né? Que a gente canaliza, nós reikianos canalizamos, a gente não envia nossa energia para a pessoa, a gente canaliza essa energia e a gente consegue passar, né, para a pessoa que está recebendo
impondo a mão ou na pessoa, quando ela está presencialmente, ou a gente faz alguma técnica, seja a técnica da caixinha, que a gente coloca o nome da pessoa na caixinha e envia o reiki, seja no boneco substituto, que aí é um bonequinho que eu tenho até no consultório, que eu coloquei todos os chakras, e aí eu vou, como se fosse aquela pessoa deitada na minha frente, e eu vou fazendo o reiki. Isso. Então, a pessoa ela vai receber essa energia com essa frequência mais alta, por isso ela sente esse relaxamento, essa calma. E o que o reiki traz para a pessoa? Ela, além desse relaxamento, né? Ela vai ter aí mais clareza mental, né? Porque ela não vai estar mais com aquela coisa de preocupação e aquele pensamento que não para, né? Ela vai conseguir ficar mais calma e com isso vai ter mais clareza, vai ter a imunidade vai aumentar, porque a frequência energética dela vai estar mais alta, então aumenta a imunidade. Nossa, ela auxilia assim em questão de sono, às vezes está com sono agitado ou está com insônia, dificuldade de dormir ou acorda durante a noite. O reiki ele vai te ajudar, né, a trazer esse equilíbrio. Uma sessão funciona? Funciona, mas depende de cada caso. Às vezes a pessoa está com uma insônia crônica e faz, sei lá, uns 3, 4 meses que eu não sei o que é dormir, deitar e dormir. Ou, né, fica enrolando para dormir ou acorda durante a noite. Então, é proposto tratamento mesmo com o reiki, né? Não é só uma sessãozinha que vai ajudar. Depende do objetivo e da necessidade de cada um. Hoje, lá com você, as pessoas elas procuram mais o reiki em qual momento? Hoje, o reiki eu aplico em uma única pessoa somente, né, nesse formato do reiki, mas ela vai lá mais para buscar autoconhecimento mesmo, sabe? Ela gosta de receber o reiki, então, para ela, o reiki já está de bom tamanho. Hoje eu ainda faço algumas manipulações nas costas dela, de liberar aqueles pontos gatilhos, tal, mas assim, o foco dela sempre foi o reiki. As outras pessoas que me procuram geralmente tratamento que eu envolvo desde a acupuntura, ventosa, aurículo e o reiki. O reiki, ele não sozinho, ele ajuda muitas pessoas, mas dependendo da situação, precisa ter um complemento ali de uma acupuntura, de uma outra técnica, para que a pessoa tenha um resultado eficiente e realmente, né, seja a longo prazo, aí, que a pessoa não tenha aquele efeito rebote. Melhorou, mas piorou, depois voltou. Então, na minha visão hoje, né, por conta da medicina chinesa, eu incluo muito mais a acupuntura do que o reiki. O reiki eu utilizo uma hora ou outra quando eu percebo que a pessoa está precisando. Mas tratamento somente com reiki, hoje eu só tenho uma mesmo, uma paciente que a gente está desde 2023 fazendo isso. Que legal. E a questão, você falou da acupuntura, né? Uhum. Então, vamos mudar um pouco de terapia. Então, já que a gente já falou do reiki, né? A acupuntura, as pessoas, algumas têm medo, né? Porque são microagulhas, né? Que ficam no corpo da gente. E a pessoa, às vezes, teve alguns filmes de terror também, milhares de anos atrás, que as pessoas lembram daquelas cenas, mas acredito que não tenha nada a ver com isso. São coisas que ajudam mesmo a relaxar, que são colocadas em determinados pontos do corpo ou no corpo inteiro? Como que funciona a questão da agulha? A acupuntura, eu até brinco, né? Existem acupunturistas e colocadores de agulha. Porque, assim, logicamente, não estou desfazendo de ninguém, tá, gente? Cada um tem o seu método aí. Mas a acupuntura ela precisa ter um diagnóstico como da parte de desequilíbrio interno da pessoa. Então, assim, como que funciona? A acupuntura ela pode ser colocada para tratar dores, como questões emocionais, enfim. Geralmente, quando a pessoa procura um acupunturista que, eu tô com... Vou, né, novamente falar do joelho. Estou com uma dor no joelho e tal. E, geralmente, eles só colocam a agulha ali perto do joelho para passar aquela dor. Vai ajudar tal. Minha visão, são colocadores de agulha. Porque a acupuntura é muito mais que isso. A gente não deve ficar olhando o foco, né, a doença, o sintoma. A gente tem que olhar a pessoa como um todo. Então, assim... A acupuntura, a gente tem que fazer um diagnóstico, a gente vê pulso, né? Mas o que é visto nesse pulso, né? A gente consegue verificar aqui a questão energética e a questão sangue também, né? Vamos colocar. Se cada ponto que a gente coloca a mão aqui é um órgão ou uma víscera. Então, tem o pulmão, tem o estômago, tem baço pâncreas, enfim...
E a gente consegue ver quanto de energia e sangue está passando naquele pulso específico. Se no pulmão, no pulmão eu estou sentindo que tá bem fraquinho, então está com pouca energia. Então, isso a gente vai fazendo o nosso diagnóstico. A mesma coisa a língua. Para a gente, né, na medicina chinesa, a gente avalia a língua como uma forma de diagnóstico. Então, tem aquelas línguas mais inchadinhas, tem um excesso ali no baço pâncreas, porque ela está inchada, ela está juntando muita umidade interna. Eu já ouvi falar até de questão de língua roxa também, que algumas pessoas falam. Tem língua roxa que é geralmente, né, dependendo do local ali, ela está com sangue estagnado naquela região, seja um órgão, víscera, enfim. Então, tá interligado, a gente tem que primeiro fazer um diagnóstico e aí a gente vai colocar as agulhas nos pontos que a gente verificou onde estava esse desequilíbrio. Então, no pulmão eu vi, no baço pâncreas eu vi, então a gente vai procurar pontos específicos que vai fazer com que essa circulação de energia e sangue comece a fluir realmente pelo corpo todo, porque às vezes está ali estagnado ou não existe. Então, aí sim, pode ser pelo corpo todo. Pode ser mão, pode ser pé, perna, barriga, né? Algumas pessoas usam nas costas também, na parte dorsal, tem na cabeça, enfim. Dependendo do tratamento com a acupuntura, então você demora mais de 1 hora para aplicar essas agulhas, de certo? Se for no corpo todo? Não, até que a gente não passa, geralmente a média de agulhas vai de 22 a 24, porque é sempre bilateral, a maior parte das agulhas, exceto algumas que são somente no médio, né, na parte meridiana mesmo, que aí é uma agulha só. Mas a maior parte é sempre bilateral. Então, se eu ponho num ponto aqui, que é o IG4, eu tenho que pôr no outro lado aqui também IG4. Então, tem que pôr... Independente sempre se a pessoa está com dor... eu estou com tal coisa do lado direito. É sempre em parzinho, bilateral. Então, em média, aí são 12 pontos. Mais ou menos... É que depende muito de cada caso, mas a maior parte é de 10 a 12 parzinhos, né? Que dá aí 22 agulhas, 24. E como que as pessoas reagem? Tipo, na primeira sessão, quem nunca fez acupuntura, assim, porque é um pouco diferente, vamos dizer. Querendo ou não, né? São agulhas. Nossa, masoquista isso, parece né? que a mente da gente parece que dá aquele medinho. Fala, nossa, tá vindo agulha em mim daí. Sim. E as agulhas, elas são... Geralmente, quando a pessoa nunca fez... Aí eu uso sempre a menorzinha, que a gente chama de Ting, que é a facial, que é a menorzinha, tanto de tamanho quanto de calibragem, vamos dizer assim. Então, ela acaba não... Lógico, gente, você sente aquela picadinha, mas não é uma coisa, uau, que dor estrondosa. Então, quem nunca fez, geralmente eu coloco essas pequenininhas, que aí a pessoa até ela adaptando, para conhecer, né? Eu evito colocar em muitos pontos mais próximas às extremidades, assim, porque elas doem mais. Então, tem algumas que são ponta de dedo aqui, assim, perto da cutícula. Eu tento evitar, mas tem tratamento que me exige colocar nesses pontos. Então, a gente vai tendo que ver a necessidade e vendo se a pessoa está tensa ali na maca. Bom, não vou colocar tantos pontos, vamos diminuir, conforme vai passando o tratamento, a gente vai aumentando. Então, a pessoa sente aquela picadinha, né? Não tem como falar que não dói. Dói, mas assim, é bem suportável. É mais ruim quando eu vou fazer em mim. Porque aí eu falo, eu vou apertar, eu vou pôr. Eu fico meia hora ali, vai, não vai. Mas nos outros realmente mais prático pra gente, né? Sim. A gente não tá ali sentindo, a gente não vai sentir a picadinha, mas é tranquilo, gente. Não é nada de outro mundo, assim. Saindo um pouco dessa questão de agulhas, né? A gente saiu do reiki, foi para as agulhas. Agora vamos para as sementes, né? Que as pessoas falam, que ficam com aquele... Tem gente que às vezes acha estranho ver as pessoas que utilizam, né? E ficam lá apertando. E a gente sabe, pelo menos eu sei, que cada um é um ponto no seu corpo, serve para algum tipo aquela sementinha. Mas você poderia explicar um pouco para as pessoas, porque as pessoas acham estranho essa questão da semente. E, tipo, só por curiosidade, que semente que é que se coloca na orelha? Tá, na auriculoterapia ou acupuntura auricular, né, depende aí também, existem duas formas de trabalhar. Existe a auriculoterapia chinesa e a francesa. Uma, ela vai, né, a medicina da chinesa, ela vai olhando mesmo com esse foco da medicina chinesa, que é um pouco diferente assim,
da francesa, que a francesa ela é mais... tanto que quando geralmente o pessoal faz estudos científicos, eles usam a francesa por ter essa coisa de o nervo vago, tal, eles vão muito pelo corpo humano mesmo, né? Sim. A parte fisiológica do corpo humano. Agora, a parte da medicina chinesa, ela vai mais para a parte energética. Não sei se, né, para quem não conhece, a nossa orelha, né, ela tem o pavilhão auricular, ela é como se fosse um bebê invertido, um feto, né, assim, só que invertido. Então, aqui seria a cabeça, né, a parte do corpo, e aqui os pés, a parte do pé e tudo mais. Então, tanto quem trabalha com a medicina chinesa ou com a parte auricular francesa é o mesmo posicionamento, né? A criancinha com a cabeça para cá. Só que cada vertente aí, os pontos podem alterar, né? Eles têm alguns outros pontos, na parte da medicina tem outros, então a gente acaba... quem trabalha com um, geralmente acaba não trabalhando com a francesa, e assim vai. E na acupuntura, né, para auricular, você pode trabalhar tanto com essas agulhinhas Ting, que é a facial, que você põe, deixa lá os seus 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos, e depois você tira. Ou você pode trabalhar com essas sementes ou cristais. Cristais também. Na minha cabeça era só sementes, não sabia. Cristais é novidade. A semente, geralmente, né, é chamada semente de mostarda. Mas, assim, a gente fica meio com o pé atrás, porque a gente sabe que, às vezes, não é semente de mostarda propriamente dita, porque essa semente de mostarda ela é mais cara. E ela tem uma propriedade específica lá. E o que a gente trabalha é uma semente de mostarda, mas a gente não considera que seja tanto assim. O que acontece? A gente precisa que tenha alguma coisa aqui estimulando aquele ponto. Então, a gente coloca essas esferas porque é mais fácil da pessoa ficar ali apertando e tudo mais. O cristal é a mesma coisa. Tem cristal radiônico, tem cristal não sei o quê, que nada mais são que umas bolinhas transparentes, né, esferinhas bem pequenininhas, que a gente coloca no esparadrapo e depois a gente coloca na orelha da pessoa. É a mesma coisa com a semente de mostarda. Né? O que diferencia um do outro também? A parte estética, quando você coloca a semente de mostarda, ela vai ficar com aquele negocinho preto no meio. Sim. Você olha, você percebe que tem um negocinho preto e colado ali no esparadrapinho. Na do cristal, não, ele vai ficar só o esparadrapo. A gente não consegue enxergar o cristalzinho porque ele é transparente. Então, esteticamente, fica mais bonitinho com o cristal. Eu coloco cristal mais pela estética dele de ficar só o esparadrapo, sem aquele negocinho preto no meio. E tem também, que a gente chama de agulha de rabinho de porco. Eu não sei se você já viu, mas tem umas agulhinhas que... Nossa, essas são micro mesmo, que elas têm como se fosse um espiralzinho e uma pontinha assim. Essa a gente põe para ficar permanente nos 7 dias na pessoa. Então, ela vai embora com aquela agulhinha no ouvido. A gente coloca a agulha e coloca o esparadrapo. E aí a pessoa vai embora. Quando ela voltar, a gente tira. Ou, se ela conseguir tirar antes, ela tira em casa. Então, tem essas possibilidades também. Mas esse da agulha, por exemplo, se tem a pessoa que tem a mania de dormir no travesseiro, não interfere. Não interfere. O que vai acontecer é que ela pode sentir dor. Entendi. Principalmente quando coloca no primeiro, segundo dia, tanto cristal, o mostardo, até mesmo essa agulhinha, ela sente mais dor, a orelha fica mais sensível. Porque, geralmente, a gente coloca esses esparadrapinhos com semente, com cristal... aonde a pessoa sente dor, na parte da medicina chinesa. Tá? Quem trabalha com a parte da medicina chinesa para fazer aurículo, geralmente a pessoa tem que sentir dor naquela área para a pessoa colocar esse cristal, essa semente. Para a francesa, ela não vai, teoricamente, assim, não é necessário sentir dor. Ela vai colocar porque a pessoa está com problema na coluna. Então, ela vai lá e coloca uma semente, um cristal, na onde a pessoa relatou que está com dor. Porque ela sabe que fisicamente a pessoa está com dor. Então, eles vão muito pela fisiologia e não pela medicina chinesa, que é um outro olhar. E qual que seria que a pessoa fica mais apertando os pontos? Os dois, a pessoa tem que ir embora para casa e aí aperta 3 vezes, pelo menos, durante o dia, 30 segundos, 1 minutinho. Então, de vez em quando, você vê a pessoa assim, do nada, é que ela está lá apertando suas sementinhas, seus cristais. Então, é para estimular, porque, apesar dela estar ali já estimulando, né, ela está no ponto reflexo daquele determinado
Seja a parte de costas, pode ser, né? Lombar, tenho dor na lombar, tenho ansiedade. A aurícula ela serve para tudo, né? Tanto para a parte física quanto para a parte mental, emocional. Então, ele vai estar ali já estimulando, só dele estar ali. Porém, em alguns momentos a gente precisa que essa pessoa estimule mais, porque acaba o corpo acostumando com aquilo, né? O corpo chega uma hora que você não sente mais aquela dor que estava, porque o corpo vai se adaptando. Então, a gente pede para a pessoa, pelo menos 3 vezes ao dia, ela ficar ali apertando uns 30 segundinhos, 1 minuto. Você acredita que essa terapia ela é mais aceita que a acupuntura? Hoje em dia? Ou ainda você acha a acupuntura, ela está sendo bem aceita também? Ela é aceita. Tem casos, sim, que as pessoas têm medo de agulha e eu não quero tratamento com acupuntura. Pode fazer só com aurículo? Pode. A diferença é que para a acupuntura auricular, né, olhando pelo lado da medicina chinesa, a gente não vai tratar a causa. Muitas vezes até trata alguma coisinha ou outra, mas o desequilíbrio interno de energia, sangue e tudo mais, mais a acupuntura ela é capaz de fazer isso do que a aurículo. A aurícula ela é mais sintomas mesmo. Eu estou com muita ansiedade, eu estou com muita dor, tal. E aí a gente coloca, isso vai aliviar a pessoa. Mas a causa do que está causando aquele desequilíbrio, que está dando aquela dor, ou que está fazendo, né, que a pessoa fique mais com insônia ou com mais ansiedade, esse tratamento geralmente é mais com a acupuntura que a gente consegue trabalhar. Quem trabalha com a parte da aurículo francesa, eles falam que já conseguem tratar a causa pela auriculoterapia. Como eu fui pela vertente da medicina chinesa, eu não vou saber falar muito a fundo dessa técnica, mas eles falam que sim, que é possível tratar a causa com a aurículo francesa. Eu não vou saber dizer, porque eu não trabalho. Fiz o curso bem por cima, não me aprofundei, então eu entendo que eles olham a aurículo como uma forma de tratar também, né? Mas eu, como medicina chinesa, ele é um auxílio ao tratamento da acupuntura. Ele pode ser que consiga reduzir dores e tudo mais. Sim, ele vai reduzir dores, vai reduzir ansiedade, mas eu não consigo ver ele tratando a fundo esses desequilíbrios, como a acupuntura faz. Legal. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto, só para a gente não ficar só nas terapias. Como que foi essa sua virada na sua vida, assim? Porque você mudou radicalmente, né? Porque você saiu praticamente da área de negócios, que daí você virou para a parte de terapias. Foi um boom, assim, muito grande. O que te incentivou a fazer essa troca? Olha, academicamente falando, eu sou formada em biologia. Eu fiz ciências biológicas, me formei em 2005. Depois eu atuei muito pouco na área. Na verdade, eu trabalhei com educação ambiental num acampamento em São Bento do Sapucaí, o acampamento Paió Grande. Lá eu trabalhei uma parte com educação ambiental, uma outra parte como recreadora, maior parte, na verdade, foi como recreadora. E então, assim, eu não exerci como bióloga mesmo, né? Depois desse período que eu voltei para São José, eu só trabalhei na parte administrativa, seja sendo secretária, enfim, sempre auxiliar administrativo, assistência administrativa, tudo focado para a parte administrativa. Eu falei, gente, eu preciso me especializar nessa área, né? Estou fazendo tudo e não tenho um curso de nada que... E aí foi quando, em 2017, 18, não lembro agora, eu fiz o curso, a graduação em administração. E aí, depois até trabalhei na Unital. Foi por conta de trabalhar pela Unital aqui em São José que eu fiz a pós em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa. E depois que eu saí da Unital, aí eu adquiri a franquia de recrutamento e seleção. E no final da pandemia que eu decidi me desfazer não renovar, na verdade, o contrato com a franqueadora, né, a matriz. Aí eu decidi não ter mais a franquia. E aí eu falei, e agora eu faço o quê? Né? Volto para a parte administrativa, o que eu faço? Só que eu já estava nesse momento de conhecer essas terapias, né? Então,
eu voltei para a área administrativa, tanto que eu estava trabalhando como recepcionista, secretária lá na clínica lá que minha irmã atende. Só que eu já não tinha, sabe quando você não consegue mais só ficar naquilo? Eu já estava conversando com os pacientes, já tentando resolver o problema deles, porque eu via que muitas coisas era emocional e então você ia além, né? Você não ficava só conversando, tal, você está bem, tal. Então, muitas vezes eu acabava, nossa, mas faz, né, uma terapia mais, né, já pensou? Já conhece? Então, foi ali que começou a dar o start de eu trabalhar com isso, né? E aí eu me propus a começar a atender e de lá para cá deu muito certo. Tanto que agora também, no começo, né, desse ano, de 2025, eu comecei a trabalhar também com a parte da estética, né, que eu entrei com a parte da estética natural, utilizando a acupuntura, aí vem outros cursos que eu acabei fazendo no decorrer desse ano também. Então, para tentar sair um pouco também do foco de só tratar a doença, só tratar, né, problema emocional, porque, querendo ou não, a gente, né, terapeuta, a gente acaba pegando um pouquinho, né, de cada dor de cada pessoa, né? A gente está ali atendendo, então é a troca energética, né? A gente está aqui trocando energia. É a mesma coisa, o paciente ele chega lá esgotado, com dor, a gente acaba dando para ele, né? A gente faz essa troca energética, mas a gente também acaba recebendo. E isso, às vezes, vai cansando, né? Falei, gente, eu acho que eu preciso encontrar uma outra área que também me satisfaça, que eu veja a pessoa, né, saindo daqui bem, levante a autoestima e quem sabe, aí até às vezes a pessoa está com alguma dor, a gente consegue tratar com a acupuntura. Mas aí eu comecei a focar um pouco mais para a parte da estética também. Daí as suas estéticas, a questão dela ela é mais natural, né? É uma estética... Ela é ela fora do convencional de hoje em dia. O que hoje... você traria, assim, que você fala... Não, o que é o natural, o que é o convencional? Porque muitas pessoas ficam perdidas o que é estética convencional, Sim. O que é estética natural. Tem gente que fica um pouco, né, perdido nesse sentido. Sim. A estética convencional é geralmente aquela que a pessoa vai lá, aplica um botox, né, faz alguma reparaçãozinha, preenchimento labial, ou até mesmo harmonização facial, alguma coisa mais invasiva, vamos colocar dessa forma, né? A estética natural, ela visa não ser tão invasiva assim, né? Ela vai tratar a pele da pessoa. No meu caso, eu trabalho mais com a parte da estética facial, apesar de acabar auxiliando também a outras, pescoço, colo e tudo mais. Ela é mais voltada para o natural, que seria trabalhar com argilas, com óleos essenciais, com água termal, com soro, com mel. Também conheci, no meio desse caminho aí, conheci os produtos sul-coreanos da Atomy, que eu incluí nos tratamentos nas pacientes, porque eles têm também os princípios ativos, são todos naturais, vindo de plantas e tudo mais. E fora a tecnologia que os sul-coreanos têm nos cosméticos, né? Então, eu acabei agregando isso para os meus tratamentos. Então, também faço a parte de acupuntura facial, porque eu acho importante, né? Isso também depende de cada pessoa. Tem gente que, não, eu só quero utilizar máscaras faciais, qualquer uma, seja a sul-coreana ou a natural, com argila, eu não quero colocar agulha. Tá tudo certo também, mas a gente tem como colocar as agulhas no rosto para fazer com que a produção de colágeno, né, seja estimulada, enfim. Então, a gente consegue trabalhar a questão de manchas. Às vezes, a pessoa tem um melasma muito grande, a gente cerca, né, aquele melasma com agulha. Então, a gente faz com que aquela pele comece a tentar voltar como ela era antes. É demorado, não é um processo como você vai fazer um botox, que chega lá, aplica e vai embora com aquela cara toda esticada, assim. Não, lá é um processo demorado, né? O natural, ele requer tempo, né? Seja a acupuntura sistêmica, seja para uma dor, questões emocionais, ela requer um tempinho para o seu corpo ir se adaptando e ele vai naturalmente trazendo a vitalidade da pele novamente, ele vai... né, a viscosidade e tudo mais. Então, é que depende muito de cada tipo de pele, de qual é o objetivo de cada pessoa. Uma pessoa que vai lá com 30 anos no meu consultório é diferente de quem vai com 70. Né? Eu quero reduzir linhas, e a outra quer tirar ruga. O tempo vai demorar. Né? O que a pessoa consome
também ajuda ou prejudica. Então, eu também entro com a parte da dietoterapia chinesa. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu estou com muita espinha. Pode ser questão hormonal, pode ser a alimentação, pode ser a falta de higienização correta, porque, às vezes, a pessoa dorme com maquiagem, nem tira, chega e já deita e dorme. Então, assim, eu preciso entender o que a pessoa faz no dia a dia, o que ela come, o que ela ingere, né? Ou até mesmo não só consumir de comida, mas consumir do que ela lê, do que ela vê, do que ela conversa. Isso tudo influencia na gente, né? Então, tanto a estética natural quanto esse trabalho com acupuntura, com reiki, a gente precisa entender o que a pessoa faz como um todo, qual é o tipo de trabalho dela, se ela está lá no sol, ou se ela fica muito tempo no ar-condicionado, se ela está muito tempo naquela luz que queima, que acaba, né, queimando, prejudicando a pele. Então, a gente tem que entender o que a pessoa faz no dia a dia para a gente colocar o melhor tratamento para aquela pessoa. Isso pode incluir só a máscara facial, que isso já vai, né, máscara com argila, isso já vai resolver seu problema. Não, você precisa fazer, acho que um tratamento com acupuntura junto, porque as espinhas, se for questão hormonal, a gente vai conseguir regular a parte hormonal com a acupuntura e isso vai, né, estabilizando a sua pele, só que a gente começa também a trabalhar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. A gente começa a utilizar cosméticos ou até mesmo a própria argila específicas para aquele tipo de pele. Então, depende de cada caso, né, essa questão do que usar em cada tratamento. Mas eu acho que é isso. O natural a gente pega mais os extratos ativos de plantas, né, as próprias argilas, água termal. E a parte mais invasiva, que eu considero como invasiva, aí seria aquelas estéticas tradicionais que a gente vê hoje, que é botox, que é preenchimento labial, harmonização e tudo isso. E vamos agora, então, para uma parte que, se você quiser dar uma dica para alguém que estiver pensando em trabalhar com terapias integrativas, você que começou, né, que está numa longa jornada já, que a gente sabe, como que você diria para a pessoa, qual a dica que você daria para essa pessoa, ou fala assim, não faça isso ou faça aquilo, como que você orientaria essa pessoa? Porque cada um tem é puxado por alguma coisa. Eu quero ajudar uma pessoa, mas é mais problema emocional que ela tem. E eu quero trabalhar com a parte emocional, não quero trabalhar com dor física, né? Eu só quero a parte emocional. Ela pode ir por várias formas. Ela pode fazer só os cursos específicos de cada técnica, de cada terapia. E aí vai muito dela pesquisar quais terapias que existem hoje, né? Que a gente tem diversas aí hoje. E... não, eu quero trabalhar como massoterapeuta, por exemplo. Dentro da massoterapia existem várias técnicas. Você tem a massoterapeuta que faz só a drenagem, tem massoterapeuta que trabalha com reflexologia, que é aquela no pé, que faz, né, a massagem no pé. Então, assim, depende do que ela gosta, o que ela quer, qual é o objetivo, né, que ela está buscando em ser terapeuta, mas qual é o objetivo disso? O que ela quer ajudar as pessoas a fazer o quê? Então, assim, ela precisa identificar o que ela gosta de fazer, o que ela quer entregar para essas pessoas, para ela ver que caminho seguir. Porque hoje existem até, né, que eu tinha comentado, faculdades de terapias integrativas, que lá você tem um leque enorme de um monte de terapia que é dado, e depois você tem que ver qual que você vai trabalhar. Você vai abordar. Então, eu optei por fazer os cursos separados e não fazer uma faculdade de terapia integrativa, porque eu não tinha técnicas lá que eu falei, não quero aprender sobre isso. Não faz sentido eu fazer uma faculdade só para poder sair com um título de eu sou graduada. Não faz muito sentido, já que isso tudo são cursos livres. Né? Então, hoje, pela legislação, né, na data de hoje, a gente não tem essa regularização de que você precisa ter faculdade para exercer. Você terminando um curso específico daquilo, você sim é apto a exercer aquele tipo de técnica. Então, vai muito do que a pessoa gosta, que às vezes a pessoa, eu que vou fazer curso de massoterapia, mas ela tem, às vezes, de encostar na pessoa. Não faz sentido. Então, tem que ver o que a pessoa gosta e o que ela quer oferecer para os pacientes, clientes dela, para poder ver qual é o melhor caminho. A dica, você diria, então, é a pessoa se autoconhecer primeiro.
Procurar o que ela gosta de verdade, ver se aquilo tem significado na vida dela, para ela começar o negócio dela com as terapias integrativas. Sim, porque senão fica uma coisa muito vaga. Muito vaga, muito solta, né? Não... Ah, eu vou fazer esse curso aqui, Não é, talvez dê certo. não é só para ganhar dinheiro. Não, porque senão você não vai conseguir ganhar dinheiro. Porque você não se conhece. Já começa por aí. Se você não se conhece, você não vai conseguir nem conhecer o outro. Né? O outro vai falar, você vai escutar, mas não vai conseguir entender o que aquela pessoa está tentando te dizer. Né? Porque a gente não, como terapeutas, né, integrativas, a gente não olha a pessoa só por olhar. A gente consegue, no que a pessoa fala, no que ela gesticula, no jeito que ela está, se ela está mais encolhida, se ela está mais... Tudo isso o corpo fala. Então, a gente consegue bater o olho e já identificar essa pessoa tá... Realmente, ela está com pouca energia, ela está para baixo, está pálida, está... Então, assim, a pessoa ela tem que primeiro se conhecer, senão ela não vai conseguir ajudar, né, como ela quer as outras pessoas aí. Ela não vai conseguir atender de forma que traga algum resultado realmente para as pessoas. Então, ela se conhecendo, logicamente que isso é um trabalho contínuo, gente. A autoconhecimento não... eu acho que eu já fiz um curso aqui, já me conheci. Não, cada dia que passa a gente vai conseguindo entender mais a gente e com isso a gente consegue também entender o outro. Então, é autoconhecimento para saber o que você gosta de fazer, o que você quer fazer e também para você conseguir conhecer o outro, né? E aí você dá o seu melhor ali no atendimento. E o pessoal fala muito de propósito. Qual é o seu propósito de vida e tal. Não sei se isso seria é um propósito. Qual é o seu propósito? Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que a gente pode ter vários propósitos aí e, às vezes, conseguir trabalhar apenas com um e o restante você faz como hobby, entre aspas, né? Não precisa... só vou trabalhar com o que eu amo, que eu gosto. Meu propósito. Faz sentido trabalhar com o que ama, com o que gosta, mas não sei se propósito, isso é o nome que a gente daria. Mas... E para a gente estar finalizando, você gostaria de deixar alguma mensagem especial, alguma frase de um livro, algo que você goste? Na verdade, eu acho que é se conhecer, né? Se priorizar. Hoje, muita gente não está se priorizando, sempre é o outro primeiro, né? Eu vou dedicar aqui primeiro a minha família, meu marido, meus filhos e tal, e se esquece, né? E como que você vai conseguir oferecer o seu melhor para o outro se você não está conseguindo oferecer para você? É a mesma coisa quando a gente está no avião. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Quando o avião está caindo, o que acontece? A máscara vai cair. Você não vai lá e coloca nos outros para depois colocar em você. Você primeiro tem que se manter viva, né, ali. Você coloca a máscara em você e depois você vai auxiliar as outras pessoas que estão ali do seu lado. É muito isso. A gente não consegue resolver problemas dos outros se a gente não está conseguindo nem olhar para o nosso e tentar resolver. Então, autoconhecimento, priorizar a sua saúde, né, você mesmo como pessoa, eu acho que é o fundamental para a gente conseguir ter uma vida aí saudável, em equilíbrio. Você não precisa deixar o outro para depois, mas prioriza você um pouquinho para depois você ver o outro, né? Senão tem esse autocuidado, né? Senão não faz sentido. A vida não... Né? Se todo mundo cuidasse primeiro da sua vida para depois olhar para a vida dos outros, eu acho que a vida ia estar tão mais plena, mais calma, com mais amor e tudo mais. Porque, às vezes, isso gera uma cobrança, né? Tipo, eu estou cuidando da sua vida, ó. Vem aqui que eu tô... chega pertinho de mim e fica comigo, estou cuidando da sua vida. Então, às vezes, falta um pouco de autoestima, um pouco de amor próprio, né? E a pessoa sempre fica buscando nos outros isso. E, então, ela tem que olhar para ela, entender o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de... Enfim, para ela se alimentar, né, com amor próprio, para depois ela ir distribuir o que ela quiser e não cobrar isso de volta, que eu acho que é importante. Acho que é basicamente isso. Eu adorei essa sua filosofia da máscara do avião. Essa eu não conhecia. Eu nunca parei, na verdade, para pensar desse do lado. porquê que isso acontece, né? Porque se você não salvar a sua vida, você não consegue... Como que você vai ajudar os outros Sim. também? Sim, você tem que se cuidar primeiro, Sim. dar prioridade para você, para depois pensar nos outros.
Isso é maravilhoso. E agora como que a gente encontra você? Você poderia deixar alguma rede social? Claro, eu tenho o meu Instagram, que é o @terapeuta.anicampos. Tenho também um canal no YouTube, lá eu converso. É quase um podcast também, só que não tem, né, todos esses equipamentos. Então, a gente faz geralmente gravado, né, pelo Zoom. E é onde eu entrevisto, muitas vezes, algumas profissionais aí de outras áreas, não necessariamente só das terapias, mas é um canal que eu acho que abrange todo esse conteúdo de saúde, né, bem-estar e tudo mais. O canal chama Saúde Integrada em Equilíbrio. Eu comecei esse canal em janeiro desse ano, de 2025. E aí eu espero conseguir manter ele por um tempinho aí. E acho que são essas duas redes sociais, o Instagram e o YouTube. Ah, bacana. Então, hoje nós conhecemos a Anne Campos, ela que trouxe uma história de vida maravilhosa que conta um pouco dessa mudança radical na vida, desde a parte do mundo dos negócios para as terapias integrativas. Então, eu te convido a conhecer essa história novamente e também ver outras histórias aqui em nosso canal. Muito obrigada e esse é o Milcast de hoje.